Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou Igor Leão e o nerd de hoje é o cara rico de hoje. Já foi época que o nerd de hoje era o cara rico de amanhã. Os nerds já estão ficando ricos hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário aí que vocês estiver nos prestigiando. Aqui é o Thiago do Leitura Pop. E é quase igual a frase, parecida, né? Nerd raiz é aquele que antigamente tinha vergonha e hoje tem orgulho de ser nerd. É verdade. É um monte aí que é Nutella que pegou o bonde andando. O raiz eu pegou como era, o pessoal tinha que escondia ainda. Fala galera, aqui é o TM e todo mundo tem um lado nerd raiz e um lado nerd Nutella. É verdade. Muito bem, nerds, estamos aqui juntos, o trio de origem, né, do podcast Papo Nerd, para fazer um episódio especial, né, em comemoração de um ano que o podcast do Papo Nerd está no ar. Com a temática hoje, vamos falar aí desse dualismo entre nerd raiz e nerd Nutella, né, Thiago? Mas antes a gente vai falar aí sobre como anda o podcast nesse primeiro ano. A gente tem aí alguns dados estatísticos que seria interessante a gente repassar para a galera. E eu quero dizer que o episódio número 1, né, o primeiro episódio, onde nós três falamos sobre o coronavírus e a cultura pop, né, lá no início da pandemia, é um dos episódios mais ouvidos até hoje do podcast, cara. Talvez pelo tema, né, chamar ainda a atenção, afinal de contas o coronavírus ainda está aí, a pandemia ainda está aí, e a cultura pop, né, não vai acabar nunca, né, persistirá enquanto houver os nerds fiéis. Mas o episódio número 1 é um dos mais ouvidos, não é o mais escutado, mas está em segundo lugar. E nós temos aí 43 episódios semanais, além de 2 bônus que nós fizemos. Tem um Nerdidático, um Código Nerd e 3 Tavernas do Papo Nerd. Então, assim, são bastante episódios para um ano, né, que nós completamos. E levando em consideração que algumas semanas nós ficamos sem episódio por questões que a gente já abordou e já conversamos com o nosso público, porém o Papo Nerd está aí, né, se mantendo em meio a tantos podcasts que têm surgido, e com uma galera bem diversificada mesmo, né, Thiago? Muitas pessoas participaram e têm participado das gravações dos episódios, porém coincidiu, né, de estarmos hoje aqui, nós três, os fundadores, né, deste podcast. E eu tenho certeza que vai ser mais um episódio legal, interessante e divertido aí para a galera que a gente vai deixar. Isso aí, galera. Bem-vindos ao ano 1 do podcast do Papo Nerd. É isso aí. Nessa nova etapa do podcast, a gente vai trazer aí um pouco mais de episódios assim diversificados, com uma pegada um pouco mais descontraída. A gente já vinha nessa pegada já, só que a gente quer deixar a galera aqui em casa. Temos muita gente que colaborando conosco, sempre que eles podem, eles aparecem aqui, mas hoje temos aqui o trio fundador do podcast do Papo Nerd, e a gente vai abordar aí justamente essa temática, né, esses termos aí, nerd raiz e nerd Nutella. Porém, vamos falar depois que passarmos lá no nosso mural. Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Liveiro é o patrocinador do mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Liveiro
no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, códigokid.itaperuna e Gestão ProMais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais @Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para
papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem. E vamos conversar. Espaço dedicado aos apoiadores do Papo Nerd. Cristina Monaro. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer aí essa comparação, né, dos nerd raiz e o nerd Nutella. Como a gente já comentou em vários episódios, a cultura pop, ela de repente assim, se expandiu, né, e se tornou muito mais popular quando você entra no âmbito nerd da cultura pop, né, porque quadrinhos, tecnologia, séries, filmes, heróis, e tudo isso que desenhos animados, que está dentro desse âmbito, que só os nerds, né, antigos, né, conheciam, né, e gostavam, hoje se popularizou de tal forma que nós temos aí muitos ditos nerds, né, mas que nós vamos aí fazer essa comparação para ver o que bate e o que não bate, né, o que é ser nerd e o que é ir, né, ir na onda, né, surfando na onda. Né? O que é ser poser, né? Isso, muito bem colocado. Muito bem colocado. Então vamos começar. Vamos fazer as primeiras comparações aí. O que vocês têm a dizer? O que seria o nerd raiz e o que seria o nerd Nutella? Eu acho que a regra número 1 é saber diferenciar Star Trek de Star Wars. Aí você já sabe se é Nutella ou se é raiz. Boa. Mas sim, só deixar aqui, a gente não está depreciando, né? Quem é Nutella, não. A gente gosta porque isso espalhou. Quanto mais nerds e quanto mais geek, Nutella ou não, é melhor para todo mundo, na verdade. É isso mesmo. Cara, você tocou num ponto aí que ele é interessante. Esses dois cenários aí que a gente pode usar aí como ponto inicial, Star Trek e Star Wars, eles começaram lá atrás. Então, assim, dá para considerar os fãs, aquela fanbase mais antiga, como os nerds aí raiz, cara, entendeu? Só que, infelizmente, a gente vive nessa cultura nerd que ainda é uma cultura que está assim, ela ainda é muito machista, a gente vê isso ainda. E um pouco assim do que a gente pode ver hoje, atualmente, é que muitas pessoas são taxadas de nerd Nutella por serem tolerantes com alguns temas aí, com algumas áreas específicas, mas eu não vejo isso como, igual o TI citou aí, como depreciação, né? Tem gente que vê, por exemplo, o cara que não gosta daquele Star Wars lá de trás, ele não é nerd, entendeu? Tem gente que já põe logo dessa forma. É tipo religião, que sempre tem um extremista ali. Radical, né? Um radicalista. Um radical, Mas é isso mesmo. Como é que você pode ser fã do Superman se você nunca leu um gibi do Superman? É isso aí. Mas é aquele negócio, sempre tem o conservador, tem os mais contemporâneos, mais modernos, né? Eu só acho que o que fez a diferença para que a gente tivesse essas duas
divisões, se assim a gente pode dizer, né? Essas duas classes de nerd, melhor dizendo, foi o desenvolvimento da tecnologia, né, cara? Porque a tecnologia, ela trouxe para a gente uma facilidade de consumir esse conteúdo que até então eram poucos os que conseguiam consumir, né, e que se interessavam. Popularizou essa arte tão vasta, né, desde as HQs até os filmes e as mídias conversando umas com as outras, né? Acho que isso popularizou. É óbvio que tem muitos que estão aí, adoram os filmes, as séries de heróis, mas nunca leram as HQs. Né? Tem muitos que leram as HQs e querem que os filmes e as séries sejam fiéis às HQs. Né? Então, assim, mas isso é gostoso, é igual torcer para time de futebol. É o que gera a discussão, é o que gera as teorias, é o que faz o cara falar assim, mas lá na HQ número não sei quanto, do ano não sei quanto, desenhado por não sei quem, aconteceu isso. Então não pode acontecer isso no filme. Né? Então isso é legal, porque você vai conversar com um flamenguista vascaíno, não, mas o meu time lá da década de 80, que tinha Romário, Bebeto, não sei o quê, era melhor do que esse, entendeu? Então isso é legal. Né? A tecnologia ela popularizou de tal forma que o nerd virou status, o que era um termo pejorativo, né? O que era vergonha, né? E motivo de bullying até, hoje é status, todo mundo hoje quer ser nerd. É quase que orgulho, né, cara? Isso, os próprios diretores dos filmes e das séries são caras tremendamente nerds, né? Que tinha de filme na década de 80 satirizando o nerd, né? Que tinha de filme... Tinha aquele estereótipo todo desengonçado. o nerd... Não chega a ser tão mentira, mas... Mas o nerd da década de 70, 80, até ali 90, início de 90, era o moleque que sofria, né, cara? Era um moleque desengonçado, que usava óculos, cheio de espinha, não pegava menina, né? Só entendia de tecnologia. Era o cara super inteligente. Né? Hoje, o que é o nerd? É o Tony Stark. O cara cientista, inteligente pra caramba, mas que pega as meninas, que constrói as melhores... Cara, então tá vendo como é que muda? O Elon Musk, isso aí, cara. Dono de uma empresa que fabrica foguete, cara. Então, virou status, né, cara? Tem vários desenvolvedores aí de aplicativos, por exemplo, que os caras estouram da noite pro dia, cara. Claro, a gente não pode colocar assim, estourou da noite pro dia. O cara estudou para poder fazer aquilo ali. Então ele realmente estava preparado para aquele momento. Só que a gente usa esse termo assim, estourou, porque nessa era da tecnologia aí, se você desenvolve um determinado aplicativo que ele é necessário para um uso da humanidade, por exemplo, e num momento de necessidade, aquilo ali se torna um ganho para você, se torna renda. Então, você enriquece muito rápido. Então, a gente toma isso aí como exemplo. De repente, a pessoa, tem até o Marco Luque lá, que ele faz aquele personagem do Ed Nerd lá, não tem? Que é até engraçado pra caramba. O cara fala, desenvolvi aplicativos, fiquei rico da noite pro dia. Então, assim, o cara é um personagem e ele faz o cara rico, nerd, que o cara ganhou dinheiro com desenvolvendo aplicativo. É um personagem, mas isso reflete aí a vida real, cara. Entendeu? Aí vai de encontro ao que eu falei lá no início, né? O nerd de hoje já é o cara rico de hoje mesmo. Que a molecada já tá ficando rica, assim, da noite pro dia, né, cara? O que eles faziam, os seus conhecimentos, o cara tinha que aprender sozinho, fazer sozinho. Hoje não, você quer fazer um aplicativo, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, já tá tudo aberto na internet, os códigos, né, as fórmulas, tudo, a programação. Então hoje se tornou mais fácil. Então o cara tem uma ideia, ele pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, junta tudo, faz uma coisa e daqui a pouco tá aí, milionário, rico. Então é facilidade. Chegou a um ponto que a gente tem, assim, uma certa parte da nossa vida condicionada por nerds, vamos dizer assim, o próprio Gutenberg, que foi até longe demais. Ele tá ouvindo a gente agora. De alguma forma ele tá. Com certeza.
Vamos lá. Então, tomando como base que a tecnologia favoreceu, né, o crescimento da cultura pop e o surgimento dos nerds, né, ou da cultura nerd, assim, de forma muito ampliada e rápida, nós podemos aqui seguir alguns parâmetros, né? O nerd raiz é aquele nerd que, por exemplo, curte a Marvel e a DC ao mesmo tempo, né? Ele não faz essa distinção, não acho que ele tenha um gosto por uma ou por outra, mas ele lê e gosta dos dois, né? Dos heróis da Marvel e da DC. Mas e os nerds Nutella? Nerd Nutella, cara, aí já entra naquela parada lá que o cara é Marvete, entendeu? Só curte Marvel, aí tudo que é DC o cara repudia, entendeu? Ou é o contrário, né? O inverso. O cara é um decenauta. Pra ele só presta DC, só serve DC. Chegou Marvel ali, o cara já, né, joga pra esquerda, entendeu? Já não quer. Essa dualidade aí vai passando por outras séries também, outros filmes, outros, vamos dizer, universos, né? Sim. Pro próprio Star Wars, Star Trek, que são, né, vamos dizer assim, meio que space operas, né? Aham. Tem um hate de um com o outro. Você tem de livros, por exemplo, Percy Jackson e Harry Potter. Você tem outros exemplos de fãs aí que ficam nessa dualidade, mas a gente chama de Nutella, e o raiz é o que curte todos, pô. É o que fica de boa. O que vier é lucro. Cara, eu acho que nisso aí eu acabo me enquadrando no raiz, cara, porque eu gosto das duas, entendeu? Sempre que eu posso, sempre que eu tenho, eu tô lendo, já li bastante lá na década de 90, bastante gibi, bastante quadrinhos. Hoje em dia eu leio pouco quadrinhos, entendeu? Leio muito mais livros, mas assim, se tratando de filmes, cara, eu consumo os dois de boa, entendeu? Não tenho esse negócio de, não serve pra mim porque é da Marvel, não quero porque é da DC. Pra mim isso não tem, não. Eu confesso que quando eu era mais novo, eu sempre preferi os heróis da DC, nas HQs. Desenhei muito, li bastante, muito mais do que da Marvel. Em compensação, se você for trazer para a nossa atualidade, o audiovisual hoje, eu prefiro a Marvel no cinema, já falei isso em outros episódios, né? Mas, de uma forma geral, eu gosto dos dois universos, né? São as adaptações de mídias diferentes que fazem com que eu goste mais de um do que de outro nessas mídias onde eles navegam. Tem a ver com a competência, né? Sim, a competência de quem está comandando ali, porque a gente também critica. A gente não é só ver o lado do, a gente critica quando a gente não gosta de alguma coisa também. Isso aí. Foi mal feito, foi mal adaptada. Por exemplo, a gente fala dos otakus e otomis, né? Então, os fãs de anime e mangá sofrem com as adaptações. É difícil ter uma que faça jus, né, à obra original. E parece que vai passando o tempo, vai piorando. Em vez de melhorar, aprender com o passado e tal, não vai. E é um nicho também, a parte de quem gosta de animes e mangás. É um nicho nerd também, grande. Sim. E esse é outro ponto, né, cara? A divergência surge muito por conta disso. Existe, dentro desse universo da cultura pop, existe os nichos. E às vezes o cara quer falar assim, você não é nerd, porque você não viu isso, não viu aquilo outro. Mas ninguém é obrigado a ver tudo, nem gostar de tudo. E você sempre tem uma preferência, né? Tem uns que gostam mais de Power Ranger, como o TI, e outros gostam menos. Mas cada um tem as suas preferências, né? Uns gostam mais de anime, outros gostam mais de filmes, outros gostam mais de série, por aí vai, né? Então, isso é outra coisa que causa muita divergência e faz com que as pessoas, né, fiquem brigando, você não é nerd, você é nerd Nutella, você não vê isso, você não assiste aquilo, você não lê aquilo outro. E a gente tem que acabar com isso, né? Deixa cada um no seu quadrado e curtindo o que gosta, né? Que a gente pode trazer aqui, né, para a conversa, que é a questão da tolerância.
Você mesmo citou aí que ninguém tem a obrigatoriedade de assistir tudo, de ler tudo, né? Nem tem como a gente acompanhar tudo, né? Verdade seja dita. Porém, a gente tem as nossas preferências, mas não é porque eu gosto mais de assistir séries que eu vou ser menos nerd, sendo que você assiste mais filmes. É assim, a gente pode classificar isso, a gente tem que ter um pouco de tolerância com os outros, entendeu? Sim. Afinal de contas, né, a gente está trazendo esses termos aqui, nerd raiz, nerd Nutella, mas como se fosse uma classificação para a gente olhar os lados, né, os prós, os contras, para a gente se divertir também, porque se a gente souber tirar proveito disso, né, a gente se diverte. Outro ponto é que, como hoje a produção de conteúdo, né, de cultura nerd é muito maior, né, que a gente não dá conta, a Netflix está aí. Se a gente tivesse só Netflix de serviço de streaming, a gente já não conseguiria acompanhar. Imagina esse monte de streaming que tem aí que a gente não consegue mesmo. Então, é o que diferencia, por exemplo, o nerd mais antigo, onde a produção era menor, né, onde as mídias não eram tão variadas assim, né, você tinha ali um livro, uma HQ e um filme, por exemplo, e algumas séries. E isso assim, com muito espaçado, né, entre uma produção e outra. E o que fazia com que o nerd mais antigo, consumisse tudo que podia, né, com mais facilidade, né, porque ele tinha tempo entre uma produção e outra. Diferente do nerd de hoje, que não consegue acompanhar tudo. Isso faz com que a gente chegue no segundo ponto, que o nerd mais antigo, talvez até pelo tempo também de vida, não só de ter acompanhado tudo que pôde, ele entende mais facilmente as referências, né, que estão presentes aí nessas séries, nos filmes, e que fazem ligação justamente com a sua época ou com os produtos que ele consumiu. Diferente dos nerds de hoje, né, os Nutella, que assiste uma coisa, mas não assiste a outra, e quando tem uma referência ali, um fanservice ou alguma coisa assim, não consegue entender, né? O que é isso? Boiando, né? Entendeu? Fica boiando. Então, assim, o nerd antigo, ou o nerd raiz, é aquele que entende as referências naquilo que assiste. E o nerd Nutella, ele tem que pesquisar no Google, procurar saber. Assistir no YouTube, né? Você pega, por exemplo, aí um Velocidade Máxima aí, ó. Você já assistiu Velocidade Máxima? Tem na Netflix? Não, mas é o quê? É livro? O que é? Então, assim, né, a pessoa meio que perdida ainda no... O pior é você explicar a sinopse do filme, o cara vai falar assim, parece uma bosta. Não espera nem você terminar, né? É verdade, cara. É igual antes do Cobra Kai, a série aparecer, a gente tinha aí o Karate Kid do filho do Will Smith, né? Então eu falo, você já assistiu o Karate Kid? Já, aquele com o Jack Chan. Não, rapaz, nem Karate Kid deveria ser. Não, com Daniel San. Não, nunca assisti, não. Com Daniel San, Sr. Miyagi. Não, nunca vi, não. Quem é Sr. Miyagi, né? Entendeu? Então, assim, não entende, né, cara? Igual a gente tá assistindo aí Cobra Kai. Cara, quantas referências aos filmes e à época, né? Os produtos que a gente consumiu, que a gente viu. Então, quem é o mais antigo aí, que acompanhou, entende as diferenças, mas os mais novos tem que ir lá, procurar ver, pesquisar. É interessante que muitos acabam tendo interesse em procurar e assistem os filmes mais antigos e até gostam, né, independente da qualidade. Mas, geralmente, tem que ficar procurando, né, pesquisando, vendo vídeo do YouTube. Não? Você falando de um exemplo, foi o próprio filme da Mulher Maravilha, 1984, que no final o pessoal não entendeu aquela participação ali especial. Teve gente, assim, conhecida, uma amiga minha, que perguntou o que foi naquele final que eu não entendi? O que tem aquela mulher? Mas não, é só uma referência à antiga atriz, a primeira atriz, a Mulher Maravilha, Linda Carter. Na mesma hora, você mais velho, você pega, já tá mais nichado, e pegou aquilo ali rapidinho, a referência.
mas o pessoal mais novo não entendeu. Algumas pessoas não entenderam, tanto que me perguntaram. Aí E você respondeu e acabou de me dar um spoiler, porque eu não assisti Mulher Maravilha 1984. Muito obrigado, entendeu? Um ponto importante que a gente pode trazer aqui, né? É um spoiler. É um spoiler, cara, não é? Rapaz, olha só que interessante. Sobre isso aí, não esquenta a cabeça, não. Claro que alguns spoilers, né, a gente tenta evitar tomar. Agora, cara, vocês devem ter assistido também. O pessoal fala de spoiler hoje aí, que não fala nada não, é spoiler. Rapaz, criado, forjado assistindo Dragon Ball Z, cara. No episódio, você acabava de assistir um episódio, aí tinha aquele tipo um finalzinho pro episódio do outro dia, e ele falava o nome do próximo episódio. E aí, no próximo episódio, Goku mata Freeza. Olha só. É mesmo, cara. O título do episódio já era spoiler. Com spoiler. Não, o título do episódio já era o spoiler, cara. Mas eu tenho um hate um pouquinho com spoiler. Mas é interessante que a gente não tem como deixar de usar a rede social e você sempre cai no spoiler, cara. Então é muito difícil você não dar de cara com spoiler. Então isso acaba sendo natural. Eu também não ligo para spoiler. Se eu ver o spoiler e assistir, entrou no Instagram. Twitter, então, meu filho, nem se fala. E tem filme ou série, episódio de alguma série que eu gosto de ver o spoiler antes para eu ir preparado. Sabe? Porque tem filme que é muito complicado de você assistir se você não tiver um spoiler antes, pelo menos um comentário, alguma coisa que lhe dê pelo menos uma base para você assistir aquilo. Sim. Mas eu não ligo para spoiler, não. Não, um exemplo atual é que nesse momento que está sendo gravado agora o podcast, oficialmente não saiu o Godzilla vs Kong. Mas tem uma porrada de gente assistiu. Em outros países já saíram. Eu tenho que fugir de tudo quanto é spoiler, porque tá em todo lugar. É verdade. Exatamente. Eu não assisti, tá, gente? Eu não fiz pirataria. Isso, deixando bem claro aqui, né? O Igor tinha tocado nesse ponto aí do spoiler para às vezes se preparar. Um exemplo que eu vou dar aqui é o filme Tenet. Eu não tive interesse nenhum em assistir o filme, porque fiquei sabendo que o filme meio que flopou, né? Uhum. Só que aí, depois eu peguei um spoiler que ele envolve, às vezes, eu acho que ele envolve viagem no tempo, cara. Se não me engano. E, pô, Nolan, né, cara, né? Uhum. Falei, poxa, eu dei uma procurada, dei uma sondada lá, eu falei, não, cara, esse filme aí, eu quero assistir esse filme em algum momento. Então, assim, tem hora que o spoiler também, ele ajuda a trazer, né, a pegar você de alguma forma para aquela obra ali. Né? Não significa que qualquer spoiler seja ruim. É verdade, é verdade. E falando do spoiler, a gente pode tocar no ponto das teorias, né, cara? O nerd raiz é aquele que faz as teorias, né? Que pega, assiste todos os filmes, faz todas as ligações possíveis e cria a sua própria teoria. E tem aquele meme lá do cara na parede, né? Com a parede cheia de post-it, né? Com um alfinete lá com taxinha. É isso aí. Eu lembrei um aqui, ó. Pode falar. Que eu falei uma teoria do filme do Zack Snyder. E depois confirmou. Vocês perceberam lá que no finalzinho aparece o Caçador de Marte? Ele queria mesmo colocar o Lanterna Verde. Sim. Mas a outra teoria não foi. A do Coringa ser o Jason Todd. Essa não se confirma mais. Então, e esse é um ponto legal, né? E eu também gosto de teoria. Nesse caso, eu não sou o cara que faça as teorias, né? Eu gosto muito de ler as teorias. E a partir das teorias que eu leio, aí eu crio as minhas, mas fica só para mim. Mas é um ponto legal, porque o cara que acompanha mesmo, né? Que é aquele fã, ele é o cara que faz as teorias e geralmente são os nerds mais raiz, né? Que conhece, que entende e encontra esses pontos, né? Onde ele consegue fazer as ligações para as teorias, né? Outra coisa que eu queria falar é que a questão dos créditos, cara, dos créditos dos filmes, né? Hoje a gente já tá mais calejado, a Marvel é craque de fazer isso. A gente sabe que se a gente vai ver um filme da Marvel, por exemplo,
A gente fica até o cara desligar a máquina em cima. Quando tiver uma luzinha, a gente fica, porque sempre tem os pós-créditos, né, cara? Em compensação, o Nerd Nutella é aquele que vai, nem sabia que tinha cena pós-crédito. Deu Acabou, crédito, ele já sai. Acabou o filme, ele levanta, já tá ajeitando ali, tá indo embora. Aí todo mundo sentado, o que esse povo tá fazendo sentado aqui? É, isso aí. E é interessante até porque isso acontece também nas séries agora. Tem muita série que, principalmente nos episódios mais importantes, né, de mid-season ou de season finale, tem uns pós-créditos e às vezes a gente não sabe e tem que ficar assistindo até o final mesmo. Era raramente um filme ter isso também antigamente. Eu acho que o filme mais antigo que eu vi um pós-crédito, primeiro que foi o do Curtindo a Vida Doidada, Mas o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo? Pode ir. Foi o Velozes e Furiosos. O primeiro. O primeiro Velozes e Furiosos tem uma cena pós-crédito. Eu vi ele em VHS. Por sorte, eu passei tudo pra ver se tinha alguma coisa. E tinha uma ceninha. Eu nem lembro, uma cena boba. Acho que ele correndo no deserto lá. O Toretto, né? Assim. Ele tá indo embora pro México. Era alguma coisa assim, mas... É isso mesmo. Lá, ele tá numa estradinha, assim, no deserto, indo embora pro México, fugindo, né? Porque ele tá foragido, pô. O Raiz vai um pouquinho a mais pro Nutella, você falou aí, né, do diretor. Vai assistir um filme por causa de determinado diretor, determinado ator. Tem gente que vai ver filme pra ver. Mas tem gente que sabe, por exemplo, esse aqui fez as irmãs Wachowski, que fez um filme, quero ver, porque elas mandam bem. O Zack Snyder, eu quero ver o filme do Zack Snyder. O Christopher Nolan, quero ver o filme dele. Ou então por ator. O Leonardo DiCaprio. Todo filme do Leonardo DiCaprio, a pessoa vai ver. Ou o Brad Pitt vai ver, porque fez. Já vai assim, já começa a ir para um cast maior, né? Vamos dizer assim. Isso é muito nerd raiz, cara. Vou assistir por causa daquele ator. Vou assistir por causa todos os filmes do Luc Besson. Vejo do Denis Villeneuve. O Nolan, Snyder, Steven Spielberg, tudo que sair, o J.J. Abrams também eu gosto, apesar de que ele manda às vezes mal em alguma coisa ou outra, né? Ascensão Skywalker. E outro ponto que eu quero citar é que eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava na sala de aula, dando aula. Óbvio, né? Óbvio, né? Eu estava na sala de aula, dando aula, e foi no dia que lançou, se eu não me engano, o trailer do Ultimato. Foi Ultimato. Vingadores Ultimato. E eu estava na sala de aula, e de repente os alunos falaram assim: professor, peraí. Eu tive que parar a minha explicação, que um grupo, cara, aglomerou no meio da sala. Todo mundo tem celular, mas um abriu o trailer, cara. Ninguém esperou para abrir no seu próprio celular, não. Foi todo mundo no dele. Pra ver, cara. Sabe? Aí ficaram alguns assim, né? Aí vocês não vão ver, não, vou ver. Eu vejo depois. Depois eu vejo. E aí você vê o nerd raiz e o nerd Nutella, né? O nerd raiz, ele fica na expectativa. Eu lembro uma vez de ouvir o Jovem Nerd dizer que ele ficou esperando até virar meia-noite para ele ver o trailer de um filme que ia sair meia-noite, cara. O trailer. Esperando. Isso é ser muito raiz, cara. E aí você vê aqueles que dizem: eu gosto, vai lá, assiste, mas assim, depois, nem liga, o trailer tá ali. Mas eu vejo. Passou uma semana, ainda não vi. Né? Então, essa comparação entre o Raiz e o Nutella. O Raiz, ele fica ansioso, esperando o trailer, as notícias. Compensação, o Nutella, depois eu vejo. Às vezes nem vê o trailer, vai ver no cinema só. Tanto faz, né? Agora eu queria
inserir aqui na banca um papo super legal que também dá pra gente fazer umas comparações aí, nerd raiz e nerd Nutella. É a área dos games e dos gamers, né, cara? A gente pode dividir aí entre nerd raiz e nerd Nutella. Um exemplo que eu vou dar aqui é o nerd raiz que soprava o cartucho de Super Nintendo para ele poder pegar. Faço isso até hoje no meu Super Nintendo, cara. Aí. Só funciona se der uma soprada, 3 sopradas. Então, dava aquela soprada, colocava o cartucho lá, pegava e vai embora, entendeu? Hoje em dia tem lá, você tem que baixar a skin, baixar a atualização do jogo, nossa, baixar não sei mais o que, entendeu? Nem fala, tá, ó. Complicado, tá? O nerd raiz é aquele que pegou o Wing Eleven 3 japonês e falou, nossa, parece de verdade. Caraca, quadradão. Era isso mesmo. Nossa, parece real. Parece real, né? E aquela... Nossa, aquela montagem esdrúxula. Não. Hoje, né, cara? Hoje a gente vê que... Hoje o cara reclama. Mas o Neymar não tá mais com o cabelo. É mesmo, cara. Eu sou do tempo que eu jogava aquele joguinho de boxe, que era igual um caranguejo, ficava assim, ó. Você viu o bonequinho de cima, o braço, né? Igual um caranguejo andando pro lado. Vai falar isso pro meu filho, cara. Pô, meu filho não aguenta nem olhar pro Super Mario Bros, cara. Caraca, pra aquele antigo, né? Bota ele pra jogar Battletoads, não era isso? Do saco lá? Jogo difícil pra desgranar, nossa. A gente é do tempo da Atari, Mega Drive, né? Master System. E tinha essa rixa na época também, outra rixa. Tinha mesmo. Eu lembro que a gente ia pra... Do Sonic versus o Mario. A gente ia jogar Mega Drive, né, cara? Né? Sempre teve aí essa rixa aí, nintendistas e os Mega Drivers, né? Pô. A gente ia jogar videogame nessas casas que alugava, né? Pra gente jogar a hora, né? Pagava a hora. E tinha uns caras que falavam assim, não, vou esperar liberar um Super Nintendo que eu não jogo Mega Drive. Era assim mesmo. Hoje em dia, pá. Hoje em dia a briga é PlayStation, Xbox ou PC? Qual você joga? Fora os móveis. Cara, né? eu acho que o nerd Nutella é aquele que só joga no computador, cara, no PC. Só joga no PC e no celular, mobile, né? Entendeu? Então, eu acho, assim, não deixa de ser gamer, mas eu enquadro como Nutella quem joga no PC e quem joga no celular. Então, nesse ponto aí, eu sou um Nutella, porque jogo Clash Royale, Free Fire no celular, entendeu? Mas eu também sou raiz, porque eu tenho os emuladores de Super Nintendo para jogar no computador. É isso aí. Que me transforma de volta pro Nutella, porque eu tô jogando no computador. Então, assim... Surprise, motherfucker! Eu falar que eu sou o nerd gamer que apresentou. O gamer emérito, né? O nerd raiz, ele vai jogar, ele baixa o jogo no celular, mas aí ele compra o controle Bluetooth para comprar o celular e jogar no controle. Então, e outra coisa, cara, hoje você tem aí também, por exemplo, o próprio Super Nintendo, né, que se você comprar ele já vem com aqueles vários jogos, cara, entendeu? Antigamente era um cartucho que você colocava ali e tal, hoje ele já vem ali pequenininho, cara, né, aquele modelinho aí de Super Nintendo ali, mas ele vem com muitos jogos, cara, muita coisa mesmo. Então, assim, o controle, aquela manete antiga de Super Nintendo, cara, então, assim... pra gente, né, mais velho, aquilo ali é emoção, cara. Aquilo ali acende o nerd raiz na gente, né? Quando você joga naquela manete ali, cara. Quando criaram o Super Nintendo, o Mega Drive, o Master System, que tinha os controles com mais botões, nossa, foi uma revolução, porque para quem jogava Atari, CCE, que era uma alavanca e um botão. Odyssey, cara, Odyssey era uma caixa assim, ó, com a manivela que você jogava pra frente e pro lado só, cara. E um botãozinho só. Um botão só ali, né? Um botão em cima, né, cara? Rapaz, quando eu peguei o controle do GameCube, eu tomei até um susto. Tanto botão que tinha, um botão embaixo do controle, em cima, do lado. Falei, como é que joga isso, gente? Cara, eu tive o prazer de ter um controle turbo, cara, de Super Nintendo. Você ativava o modo turbo e quando você ia jogando, por exemplo, jogo de luta, cara, ele tremia, ele vibrava na mão da gente, cara. Olha só que doideira.
É verdade. Mas era uma pelanca também. Porque tinha como se firmar às vezes, né? Ele te dava um pouco mais de vantagem na jogatina, cara. Mas era uma solução pra gente que era, no meu caso, né, que sempre fui ruim de videogame, e eu ia jogar com os caras mais espertos, e os caras com controle simples, cara, me ganhava fácil, mesmo eu com turbo, não tinha... Então, às vezes, era uma facilidade, era um recurso que eu tinha. E o fliperama? O fliperama é de raiz, né, cara? Fliperama é super raiz, né, cara? Tinha que sair de casa, comprar ficha e lutar contra aqueles que ficavam te secando, né? Tinha jogo... A gente lembra da época do Mega Drive, o Master System, o Super Nintendo, ainda tinha jogos exclusivos para fliperama, tipo o Cadillacs e Dinossauros. Joguei muito, cara, nossa, mãe. Pra você zerar ele era só fliperama. Agora tem, você acha rum aí na internet. Mas você só podia jogar no fliperama. Eu lembro, rapaz, que a gente ia muito pra Santa Clara, né? Aqui, o pessoal da família. Chegava lá, tinha um negócio de fliperama e jogava tudo. Era Street Fighter, era Mortal Kombat 1, que era difícil achar a fita do 1. Aquele primeirão mesmo, né? A gente jogava lá, aí não tinha censura de sangue. Aí tinha o Cadillac Dinossauro, tinha tartarugas ninja, que dava pra jogar 4 pessoas ao mesmo tempo. Sim, lembro. Era festa. Melhor coisa de Santa Clara não é nem praia, porque a praia era bem ruimzinha na época. Aí isso é coisa de nerd, deixar de ir pra praia e deixar de ir pra praia. Pra jogar o fliperama. Isso aí. Eu já joguei também, cara, principalmente em Santa Clara, né? Porque todo itaperunense, o primeiro lugar que tem ali como opção é Santa Clara, ali é sossego, ali aquela praia. Eu lembro que eu já joguei muito The King of Fighters, cara, 98, 99, 97, cara, que tinha o Yori endemoniado, que eles falam Yori possuído. Caraca, cara, nossa, mãe, joguei muito. E assim, joguei muito em boteco, né, cara? Aqui em Itaperuna tinha muito em botequim, né? Raramente a Let's Play mesmo, que era a locadora aqui, né, no centro aqui, quando tinha, ela era focada mais em videogames. Eu não lembro de fliperama na Let's Play. Ela tinha várias televisões ali com Super Nintendo, PlayStation, mas fliperama eu não me recordo. Então, assim, tinha que jogar no bar, no boteco. Aí você chegava lá, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém. Aí você fala, vou jogar, comprava a ficha, colocava, de repente brotava assim um ser, entendeu? Do seu lado, coloca contra. E aí pronto, jogava a ficha assim, você não tinha nem como falar que não. Aí pronto, aí o cara te dava aquela surra assim, ó, e te tirava da máquina, pronto. Você me lembrou um fato, foi a última lembrança que eu tenho do fliperama, foi quando tinha um locador ainda de PlayStation, era PlayStation 2, né, o máximo que tinha na época. Aí eu e o meu primo jogamos lá futebol e tal, ele não tinha ainda PlayStation 2 e tal. Só que todo jogo que você jogava ali, você ganhava uma ficha para um fliperama ali que tinha do lado. Aí a gente pegou, vamos jogar, era aquele, como é que era? Sunset Riders. Isso, eu lembro. E a gente pegou, a gente era acostumado a jogar. A gente começou a jogar ele e foi passando as fases. Foi juntando gente perto ali pra ver. A gente conseguiu zerar o Sunset no fliperama. A gente jogou mais tempo se bobear do que o futebol. Por causa da ficha que você ganhava de graça ali. Mas os caras, assim, a gente até coisa assim, pô, o pessoal tá vendo a gente jogando se sentiram, hein? Vamos continuar. A gente se sentiu, né? A última boa lembrança que eu tenho. Depois, muita gente agora tá mandando fazer pra ter em casa. Não, hoje é fácil, cara. Hoje é fácil. É fácil, você até compra mesmo aquela caixa grandona mesmo, no modelo ali, ou tem aquele portátil, que tem uns lugares que vende só aquele controle ali com as manetes, com 2 manetes assim, ó, e aí você consegue adaptar na televisão dessa de tela fina que a gente tem hoje aí de LED, né? Funciona normalmente, o jogo já é bem embutido nele ali, cara. Você vai no shopping, né? Aqui a gente aqui de Itaperuna, vai no Campus Vitória, que tem aqueles lugares de jogos, né, para criança, aí tem fliperama e tal. Você vai só a caixa que é de fliperama, lá dentro é um Xbox, é um PlayStation conectado com esses controles tudo USB, adaptado.
Mas tem lá. Eu lembro que eu também joguei muito fliperama, mas não joguei tanto jogos de lutas, porque eu sempre fui muito ruim em jogos de luta. Então eu gostava muito de jogar Pac-Man, né? Era um jogo assim clássico de fliperama também. E esse eu gostava muito de jogar, porque era só eu jogando, não tinha ninguém para disputar contra mim. E é porque sempre fui muito ruim de luta mesmo. Então eu tenho muita lembrança de jogar Pac-Man, cara. Em fliperama. Meu pai ia pro bar, né? E a gente ia acompanhando. E lá a gente ficava jogando. Mas fliperama além do fliperama, tem o pinball, né, cara? Que isso aí pinball também. Quem gosta é nerd raiz mesmo, né, cara? Pinball é troço de nerd raiz, cara. Raiz, aquele troço é difícil de jogar, tá? Agora eu quero só pra gente finalizar essa parte de fliperama aqui, contar as minhas experiências de nerd raiz com fliperama, na época que eu trabalhava na sorveteria ainda, cara. Crônicas da sorveteria. 2003, cara, 2002, 2003, eu saía de casa mais cedo, pegava 8 horas na sorveteria, então eu saía de casa 6h30 com aquele trocadinho para passar na rodoviária e tampar no The King of Fight. Nessa época aí eu tava meio metido a emo, né? Só saía de preto de casa, só usava roupa preta. Aí de bicicleta, chegava lá, parava a bicicleta, comprava 2 fichas e ia jogar até dar 8 horas para poder ir pra sorveteria para trabalhar. Caraca, joguei muito naquela rodoviária ali, cara. Nossa, mãe. Isso que é isso, acordar cedo pra jogar fliperama. Se fosse pra estudar, não, hoje, cara, eu falo assim, caraca. Hoje eu paro e penso, falo, caraca, como é que eu fazia aquilo, cara? Eu queria perguntar para vocês, o que não pode faltar na lista de um nerd raiz? Assim, eu falo assim, o que não pode faltar que ele tem que ter assistido, tem que ter feito, tem que ter visto, que não pode faltar na lista de um nerd raiz. Por exemplo, Star Wars. Eu ia falar, para mim, o cara que é um nerd raiz, ele não pode ter deixado de assistir Star Wars e de pelo menos ter lido um livro do Tolkien, Senhor dos Anéis, um Hobbit, e esse é raiz mesmo. O Tei falou que não pode faltar Star Wars. Ah, tá. Ó, muito válido, cara, concordo. Eu vou colocar aqui o Guia do Mochileiro das Galáxias, cara. Nossa, tem que ter lido esse livro, né? Do Douglas Adams, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, se ele tiver um item ali que eu posso considerar, seria a toalha. É um item essencial. É verdade, cara, é verdade. O Guia do Mochileiro das Galáxias é mesmo. Até porque, né, é o dia do Orgulho Nerd, né, cara? É por conta do Douglas também, Adams, né? Então... Isso aí, tem que conhecer mesmo. E tem também comemora-se, né, vamos dizer assim, tem 2 dias para comemorar o Dia Nerd, vamos dizer assim, que é o May the 4th, né, foi como é que é? May the 4th be with you. Que faz um trocadilho, que é 4 de maio, né? Porque o Star Wars, eu falei Star Wars, mas claro, Star Trek, por exemplo, também é uma coisa nerd. O próprio Tolkien, a saga Tolkien, que é incrível também. O Guia do Mochileiro das Galáxias também. Outra coisa incrível. Mas é que eu considero o Star Wars supra-sumo, porque é aquele negócio, sabe? É espada laser, é nave espacial, é os caras falando de um jeito diferente, é extraterrestre aqui e ali. É uma bagunça danada. Quando a pessoa vê de fora, foi o que eu tive. Eu achei, quando a primeira vez que fui ver, eu falei, isso deve ser uma merda, isso deve ser uma droga, isso não faz sentido nenhum. Mas depois que você vê a história, você tá ali, aí você defende ele. Fala assim, não, calma, tal. O próprio Senhor dos Anéis também passa por isso, porque eu quero ver esse negócio que tem elfo, que tem negócio, que bobeira é essa? Negócio de jogo, mas depois você vê que a história é incrível, uma fantasia incrível. Então, tipo isso. Cada um tem também aquele seu querido nerd ali, o que você considera nerd, sim, né? Sim. Eu acho que Star Wars marca, né, define muito bem, né, a cultura nerd, cultura pop, porque, como você falou, tem de tudo um pouco, né, cara? É uma ficção científica, ao mesmo tempo que não é, né?
é uma space opera e você tem ali elementos japoneses, de samurai, guerreiros, né? Você tem ali cowboy, como Han Solo, por exemplo, né? Faroeste. Aí você tem aquela robô, ao mesmo tempo que você tem uns ETs, que ao mesmo tempo parece monstro, parece uns bonecos. A parte de contexto, assim, que traz religiosidade para dentro da obra, filosofia, tem muito. Sim. Política, cara. O golpe que o Imperador Palpatine dá lá, né? Na República, que transforma em Império, aquilo ali é política pura, cara. Entendeu? É verdade. Se você vê o Império em si, tirando um elemento místico aí, fantasioso, como o Darth Vader, né? Como o Sith e tal, mas você vê ali, quase que você vê um exército nazista, por exemplo, né? Ditatorial ali, então tem toda essa questão política, a luta pela liberdade. Bem inspiração. Bem inspiração, né? Então, Star Wars realmente se não fosse, não dá para dizer que é o maior produto da cultura nerd, mas é um dos mais cultuados, né? Mesmo com todos esses filmes ruins que vieram depois. Não, porque a trilogia clássica, cara, passava na sessão da tarde, velho. E todo mundo assistia, cara. Eu cansei de assistir o Retorno de Jedi. Eu confundia os filmes tanto com, não sei se vocês vão lembrar, mas passa no mesmo universo, Caravana da Coragem. Cara, mas esse Caravana da Coragem, ele é só dos Ewoks, né? Só daqueles ursinhos lá. Isso aí, eles caem no planeta desses... isso aí. É clássico. Outro que eu lembrei que vai voltar, na verdade, eu acho que em forma de série, é aquele Willow. No mundo da magia, eu não lembro mais. É um anãozinho que salva uma criancinha. Que isso, cara. Eu lembrei da Sindel também, não sei se vocês lembram disso. Lembram não? Do anãozinho? Lembro não, né? Tinha que salvar uma terra mágica, aí, sei lá o que aconteceu, que ele tinha que cuidar de um bebezinho, de uma criancinha. Aí ele pequenininho, né? Anão, cuidando da criancinha, enfrentando um monte de coisa. Caraca. É quase um Hobbit aí. Não lembro. É o Hobbit antes do Hobbit. Uma coisa que eu queria colocar aqui também, para a gente tentar tocar nesse ponto aqui, entre o nerd raiz e o nerd Nutella. O que vocês acham que está acontecendo com o mercado? Para onde ele está se direcionando hoje? Os produtos, né? Toda essa questão aí de artigos, artefatos, que hoje em dia é muito fácil você encontrar, por exemplo, uma caneca aí. Você quer uma caneca, você pode personalizar uma caneca de Star Wars, entendeu? Então, assim, é fácil. O acesso hoje a esses itens é muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás, que era bem mais difícil. Mas hoje o mercado está se atentando para isso. Então, eu quero saber de vocês. O que vocês acham? O mercado... Onde que ele quer investir? No nerd raiz ou no nerd Nutella? Nutella. Eu também acho, cara. Eu também acho que é o Nutella. Sabe por quê? Você vai, por exemplo, numa Comic Con, num evento de cultura pop, cultura nerd, o cara que é o nerd Nutella, ele vai comprar ali o bonequinho do Darth Vader, que é um personagem famoso. Ele vai comprar, sei lá, o boneco do Homem de Ferro. O nerd raiz, ele vai procurar a placa onde o Han Solo ficou ali congelado, sabe? Ele quer a carbonita, né? A carbonita, sabe? Sabe? Ele quer os personagens que ninguém conhece ou que retratam uma cena. Fica 6 horas na fila para pegar um autógrafo. Entendeu? Então, o cara que é nerd Nutella, ele pega o livro, vai lá e pede pro autor assinar. O cara que é raiz, ele vai comprar o desenho do quadrinista fazendo na hora ali, sabe? Então, isso é raiz, cara. Então, eu acho assim, que o mercado hoje, você encontra os produtos, mas são os produtos mais vendidos, que são os mais conhecidos, são dos personagens principais. Se você quer um elemento que falta na sua coleção, aquele difícil, o nerd Nutella, ele não vai ter a coleção, ele não vai atrás. Não quero nem saber, mas o raiz ele vai tentar descobrir quem tem, quem faz, onde vende, para conseguir, seja o quadrinho, a revista em quadrinho mais antiga, original, né? O Nutella não, ele vai ler na internet.
Mangá a gente sofre com alguns números pra arrumar, o pessoal cobrando R$200 no número. Ai, caraca, velho. É um negócio complicado. Minha coleção do Bleach aqui tá faltando 2 até hoje. Eu não encontro com preço legal. Eu não pago tão caro. Eu pego aí, por exemplo, um produto mais atual, que é a HQ de The Walking Dead. Depois de não sei quantas edições que saiu lá nos Estados Unidos, que no Brasil começou a ser produzido. Mas demorou tanto que a série lá, a HQ, acabou, e aqui no Brasil não está nem na metade ainda das edições. Sabe? Então, isso dificulta. Mas o nerd raiz, ele vai atrás de comprar. Nem que seja em inglês, ele vai comprar e vai ter. Agora, o nerd Nutella, ele vai assistir a série, se dá por satisfeito, ele vai ver aí, procurar na internet para ler. Eu digo porque eu tentei comprar todos e não consegui. Eu desisti porque eu não conseguia comprar todos, sabendo que lá fora já acabou. Entendeu? Como é que dá uma quebrada, né, na gente, dá um desânimo, cara. Vou dar outro spoiler, então. Vou ver se vocês estão vacinados contra spoiler. Que já leram o final do Walking Dead? Eu não, hein? Olha lá, hein? Não? Você não leu não, Thiago? Não. Já. Brincadeira, eu não vou falar, não. Já sei como acaba a HQ já. Vou me ausentar aqui do podcast por uns minutos. Aí... Tirando as comparações que a gente já sabe, né? O nerd raiz é aquele que era zoado na escola, né? Que sofria bullying, que era o gordinho, né? Ou era o quatro olhos, né? Que usava óculos. Hoje os nerds são tudo saradão, né? Tudo bombado. Hoje são populares, né? São populares. Muitos são até youtubers. Mais ou menos. É verdade. O nerd raiz é aquele que ele mesmo dá jeito no equipamento dele, ele mesmo monta, ele mesmo conserta, né? E o nerd Nutella... Eu consertava meus controles de Super Nintendo. Trocar a borrachinha, adaptar um botão. Não, tinha que fazer uma solda ali que fazia com o negócio de cobre. Pra poder voltar a funcionar, dava certo. O nerd Nutella, ele manda na autorizada. Tá aqui, ó, conserta pra mim, né? Tem uns caras, uns nerds mais antigos, que ensinam você a pegar um boneco simples desse que você compra mais barato aí, transformar em action figure, cara. Clássico bonequinho, action figure. É clássico bonequinho, action figures, Não chama de bonequinho, action figure. Sabe, dá uma arrumada, corta aqui, pinta ali, lixa lá e fica igual um action figure. Agora, um ponto que a gente ainda não tratou. Nerd raiz é o cara que joga RPG. Eu não jogo. Não, isso aí a gente é Nutella. Jogo. Pera aí que conta uma coisa. Magic de Gathering. Aí eu jogo. Porque não deixa de ser RPG. Não sei mais as regras atuais. Mas eu jogo. Mas isso, Igor, está prestes a mudar, porque estamos migrando do nerd Nutella pro raiz, porque a gente está entrando numa experiência de RPG aí, né? Mas é interessante que, por exemplo, eu sempre me interessei por RPG, eu sempre li, nunca assim me aprofundei não, mas sempre li conteúdo RPG, sabe, alguns livros, fascículos, sempre vi coisas relacionadas a RPG. Nunca fui muito de ver vídeo, né, sobre jogos e nada. Tô contigo também. Mas eu nunca consegui encontrar um grupo que jogasse, onde eu pudesse jogar também, entendeu? Eu acho que a minha maior dificuldade de jogar era encontrar pessoas que jogassem perto de mim. Isso sempre foi muito difícil. Hoje é mais fácil, e hoje a gente tem um grupo bem legal. E aí estamos prestes aí a nos aventurarmos numa primeira aventura aí de Tormenta. Mas eu acho que a minha maior dificuldade foi encontrar gente para jogar, né?
E aí, por isso, eu acho que eu nunca tive uma experiência de jogo mesmo, né? De RPG. Aham. Hoje, para quem quer aprender a jogar, você consegue jogar pelo computador. Tem salas para Sim, jogar. sim. Não sei os aplicativos certos aí, mas sei que tem. Mas eu realmente lembro da galera jogando aqui Vampiro, a Máscara. Aí. O pessoal jogava, só que eu não jogava. O único jogo, assim, que é RPG, mas é um RPG, fala soft, né? Era jogo de cartas, que era o Magic. Aham. Que depois até lançaram o Yu-Gi-Oh! Aí o pessoal foi mais atrás de saber como é que joga cartinha. Hoje você tem jogo de carta do Dragon Ball. Sim. Até tem um fato que aconteceu esse mês. Um rapaz, um youtuber, abriu as cartas do primeiro booster, né? Uma caixa de booster do primeiro jogo do Pokémon de cartas. Aí ele tirou a carta mais valiosa, foil 2 vezes. Oh, caraca! Não sei como ele conseguiu uma caixa de booster fechada. Da primeira edição. Caraca, hein? Mas conseguiu, o Charizard. Nossa. Caramba, hein? Ó, eu confesso que de cartas, cara, eu sempre gostei muito de figurinha, álbuns e cartas. Mas eu não tenho coleções. Eu tenho 2 coleções de cartas, de cards, né, mais recentes, que é do Pokémon. Eu tenho uma da primeira geração, que são os 150, né, originais, primeiro, e falta só 5 para completar. Então eu tenho 145 cartas, faltam 5, é muito difícil achar, cara. Caraca. E na outra coleção que eu tenho um pouquinho mais de 100, mas eu não sei exatamente quanto eu tenho. São 2 coleções de Pokémon que eu tenho. São as únicas coleções de cartas que eu tenho. E isso é um ponto que eu ia falar também, cara. Eu sempre gostei muito de álbuns de figurinha, né? Então eu sempre tive na minha infância. Comprei, desde esses mais comuns, como álbum de chaves, até álbuns de monstros de bolso. Antes do Pokémon, existia um desenho que era monstros de bolso, eram uns monstrinhos, e vinha, além das figurinhas, você encontrava vale-brinde, ganhava os monstrinhos, né? E eram monstrinhos pequenininhos mesmo, como tipo um chaveiro, que você guardava no bolso. Eu sempre gostei muito de figurinha, mas hoje eu também não tenho mais nenhum álbum. Eu só tenho os meus cards mesmo do Pokémon. Não sei vocês, né? Tem que postar. Eu vou postar, vou fazer uma postagem. Quem sabe na internet, eu postando quem tem as 5 cartas que faltam, né? Eu consigo preencher. Verdade. Quem sabe até te dá. Dá. Paga uma caixa postal aí. Eu vou confessar pra você que assim, eu fui bem egoísta com as minhas coisas de criança, né? Vamos dizer assim. Mas hoje eu até dou graças a Deus de ter sido, de não ter passado meus brinquedos, passado minhas coisas, porque eu tenho até hoje, não completas, mas tenho todas as gerações dos Tazos, tenho figurinhas, aquelas que você montava o X-Men, sabe, ainda fechada. Caraca. Eu tenho algumas coisas assim ainda. Tenho a coleção completa dos Power Rangers que vira cabeça. Isso é muito raiz, cara. Vai outros aí. Não tenho todos, mas eu tenho uma Tartaruga Ninja, aquela antiga. Não é tipo esses bonecos hoje, não, né? Que você vai comprar o Wolverine e ele vem vestido de Homem-Aranha. É igual você comprar esses pacotes que vem assim, um boneco de cada dos Vingadores e dentro tá um Super-Homem ou um Batman. Tem Cara, você acha até o Shrek no meio. Ou se não, o contrário, você vai comprar uns da Liga da Justiça, parece um Homem de Ferro lá no meio. Lá. Aí fingindo que é ciborgue. Eu já achei um que vinha, rapaz. Vinha Homem-Aranha, vinha Shrek, vinha o Woody do Toy Story. Agora, eu tenho aqui, cara, eu ainda tenho guardado um bonequinho da Playmobil, cara. Daquele antigo mesmo, sabe? Todo arranhado, um pedacinho da cabeça quebrada, mas tá lá guardadinho no Playmobil. É relíquia, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, nerd raiz.
Nerd raiz tem que saber montar cubo mágico. E aí? Ah, cara, eu sou Nutella então. Eu consegui montar 2 lados só. Eu já aprendi a montar já, cara. Eu e meu filho já monto todinho. Vale quebrar aí não. Qualquer coisa, vocês podem ver meu tutorial, tá lá no meu Instagram, tá? Tem lá um vídeo lá eu montando, vocês podem ir lá seguir. Tem eu montando mesmo o cubo mágico. Só não consigo fazer com rapidez, né, cara? Mas já consigo montar ele todinho. Mas aí, se você já manjou ali a matemática da coisa, é questão de prática, você acelerar a finalização dele. Mas isso aí eu sou Nutella mesmo, cara. Isso aí eu só consegui 2 lados só e demorei pra cacete. Nossa. Mas é legal, tá? Mas a nerd raiz tem que montar, então não desiste. Não desiste, porque isso aí. A sensação de montar sozinho, cara, um cubo mágico, cara, nossa, é uma sensação plena, cara. Porque você vê um monte de gente fazendo, montando, quando você consegue, você fala, caraca, não tem segredo nenhum isso aqui. Subiu de nível. Tem que comprar aqueles de 8 lados, 12 lados, né? Mas eu acho assim que é um dado importante para definir quem é raiz e quem é Nutella. Então, prepare os vídeos de vocês aí montando. Só montei quebrando. Mas quebrou sem querer. Vou contar. Porque era tão vagabundo que eu tinha, que desmontou e eu montei ele. Agora vai. Cara, eu comprei daqueles bem vagabundo mesmo, mas eu fiquei tentando, até que eu falei assim, não, eu vou comprar um bom e vou tentar. Eu comprei um para mim, para o meu filho e para minha esposa. Eu montei, aprendi, ensinei meu filho monta assim, coisa de um minutinho, ele monta todo. E, cara, é a melhor sensação do mundo, velho. Sem brincadeira nenhuma. É uma sensação muito gostosa conseguir montar. Caraca, eu vou ter que comprar um cubo mágico. Vou chegar nesse nível. Momento TCC. Vamos para nossa despedida, mensagens de despedida, rede social. Queria agradecer, né, vocês dois por terem me chamado para participar. Sempre que tem a oportunidade, eu tô entrando junto aqui. Podem ter certeza que eu faço com prazer. Eu gosto de estar aqui, gosto dos temas. Às vezes eu não participo porque eu não assisti a série, então às vezes eu não vou colaborar muito. Mas sempre que der. E quando não der, eu tento também. Nem que eu fique no meio. Então, agradecer vocês aí, de verdade mesmo. O podcast vamos falar, como é que pode dizer? Tem acrescentado na minha vida, assim, porque eu tenho uma batalha pessoal e tem me ajudado o podcast. Tudo que ajuda um pouquinho, né? É aquilo. E o podcast tá nesse pouquinho também. E vamos dizer assim, sejam compassivos, sejam mais, como posso dizer, compreensivos com os Nutella também. Aceitem divergências, procurem menos atritos. Tem coisas nerds, produtos nerds para todo mundo, todos os gostos. Então é só diversão. E vai lá e deixa um like lá no Instagram, no Leitura Pop, lá, que estou sempre postando dicas lá de mangás, livros. Outra hora eu falo de filme também, HQs e tudo mais. Valeu. Muito bem, galera. Muito obrigado por todos que estão ouvindo. Obrigado também, TI, por estar conosco aqui. Mestre Igor, ano 1 do Papo Nerd concluído com sucesso. Muito obrigado, galera. Isso tudo aqui a gente faz porque a gente gosta e a gente faz também por vocês, né? Então, realmente estamos agradecidos. Então, galera, eu quero deixar uma mensagem sobre isso que o TI também falou aí, que é questão de respeito, tolerância. Vou reforçar aqui que a gente tem um lado que é nerd raiz e a gente também tem um lado que é nerd Nutella, né? Pouquinho de cada coisa ali, né, para manter o equilíbrio da força ali. E quem quiser falar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram,
Thiago Moura, TM, e lá também no Papo Nerd Oficial. Até mais e obrigado pelos peixes. É isso aí, galera. Deixamos aqui nossas considerações, né? Num episódio bem divertido, um pouco zoado, mas bem legal aqui sobre Nerd Raiz e Nerd Nutella. Como o Thiago disse aí, o TM disse, temos um pouco de cada um, né? O que importa é que a gente possa aproveitar, né, tudo que é proposto, né, para nós dentro dessa cultura que nós amamos tanto e possamos curtir, né? Seja os filmes, seja as séries, as HQs, os animes, os jogos, né? O que importa é se divertir, curtir, né? Sem que a gente precise pegar no pé um do outro, né? Nem sendo muito chato. E acredito que todos nós vamos conseguir conviver bem, aproveitando tudo que a cultura pop pode nos oferecer. Muito obrigado por você ter nos acompanhado nesse primeiro ano de podcast Papo Nerd. Obrigado, TI, né, por fazer parte desde o início. TM, né, um projeto que há muito tempo estava aí nos papéis e conseguimos pôr em prática, chegando aí ao primeiro ano, né? Esperando que a gente consiga avançar com novos episódios. Você que está nos ouvindo, se quiser seguir cada um de nós, nossas redes sociais estão na descrição. E muito obrigado, né, por nos acompanhar até aqui. Nos siga nas redes sociais, compartilhe, divulgue e até o próximo episódio. Valeu, tchau, 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 tchau. E você falou, TI, um negócio também que... O TI. Ele tá se vendo. Né, que tem aí 10, 13 anos, eu acho. Tem 11 anos. É 11 anos. Não, que 11 anos, é de 2003, vai fazer 20, não? Ai, que burro, dá 0 pra ele. E agora? Eu achei que ele ia falar mais alguma coisa. Sabe, ele quer o capacete todo quebrado, amassado do Darth Vader que aparece ali na, sabe, com nesse filme novo que eu esqueci o nome agora, né? Primeiro. A ereção Skywalker. Esse episódio foi editado por Thiago Moura, DM.